Bem-vindo de volta ao Instituto Sul-Americano de Educação à Distância. Este é o módulo de Hermenêutica Bíblica. Estamos vendo a respeito da inspiração da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Paramos no comentário de Miles sobre a influência, até onde vai a influência da inspiração bíblica. Primeiro vimos que isso garante a isenção do erro no relato dos fatos históricos. Em segundo lugar, a confirmação autoritária das verdades da revelação natural, às quais fez referência. Então, não há também erros nesse aspecto. Em terceiro lugar, a revelação sobrenatural, ou seja, as verdades que só podem ser conhecidas por revelação direta de Deus. Então, a inspiração divina na Bíblia, inspiração bíblica, traz estes aspectos, tem essa influência. Isso se estende até estes três aspectos, pelo menos, tá? A Bíblia é Deus falando por meio do Espírito Santo aos homens, por intermédio dos homens. O grande teólogo Donald Turner, dos Batistas Regulares, diz isso pra gente. A Bíblia é Deus falando por meio do Espírito Santo aos homens, por intermédio dos homens. Ou seja, Deus fez uso do ser que ele havia criado, do ser humano, para registrar a sua palavra, a sua vontade, de uma vez por todas estabelecida para toda a humanidade. Assim notamos que Deus é a origem das Escrituras, porque não somente impulsionou seus autores humanos a escrever, mas também os guiou enquanto escreviam. Então Deus é o originador, por assim dizer, da Bíblia, porque motivou os homens a escreverem a Bíblia e os disse o que deveriam escrever, os guiou nesse processo. É claro, portanto, que se houver erro nas escrituras originais, então o erro é da parte de Deus, o que já é um absurdo. A obra de Deus é perfeita e de conformidade com seu caráter. Então, as escrituras são perfeitas porque Deus não faz nada imperfeito. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que a Bíblia é inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa ou útil, porque Deus não faz nada inútil, nada que não seja proveitoso. E ele só faz o que é perfeito porque ele mesmo é perfeito. Assim também as escrituras são perfeitas. São essas escrituras que nós precisamos interpretar. Mas precisamos disso. Precisamos saber o que a própria Bíblia diz a respeito dela mesma. Diz que a Bíblia é inspirada por Deus, isenta de erros de qualquer espécie. Embora os escritores da Bíblia, os escritores humanos, sejam escritores imperfeitos, mas Deus, que é o autor divino das escrituras, já que a Bíblia tem dupla autoria, ao autor divino, o autor principal das escrituras, e os autores humanos. Mesmo que os humanos sejam falhos, porque somos mesmo falhos, mas o escritor, o autor, vamos dizer assim, divino, não tem falhas. Por isso nós podemos garantir, podemos crer com confiança que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem erros, porque o seu autor principal é perfeito. O que inspiração bíblica não é? Eu já disse na aula passada que o termo que é traduzido como divinamente inspirada ou inspirada por Deus, na verdade, seria a tradução literal seria expirado por Deus, soprado por Deus. Então aqui eu trago duas imagens, uma sobre o processo as duas sobre o processo de inspiração, né, o processo de respiração, na verdade, que é composto pela inspiração e a expiração. E à medida que eu faço assim, eu estou colocando ar para dentro dos pulmões, estou colocando ar para dentro do meu corpo. E quando eu faço assim, ou mesmo quando nós sopramos, nós estamos colocando ar para fora. Foi assim que a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus colocou ar para fora, ele soprou. Toda a escritura é telpneustos, é soprada por Deus.
Mas, na verdade, os tradutores bíblicos preferiram dizer que ela é inspirada por Deus, porque soprar ou expirada por Deus também significa morta, né? Expirar significa morrer na nossa língua. Além disso, todo brasileiro tem um conceito próprio de inspiração. Não é o mesmo que inspiração poética e artística. O processo de inspiração bíblica não é o mesmo processo de inspiração poética ou artística. Aí, uma das mais famosas pinturas de todos os tempos, lá numa das igrejas do Vaticano, a obra de Michelangelo. Inspiração bíblica não é o mesmo que uma inspiração artística, tal como de um atleta como Ronaldo, ao fazer aí um dos gols do pentacampeonato do Brasil no ano 2002, não é? Ou como aquele corredor jamaicano, Usain Bolt, também não é. Não é a mesma inspiração que o pregador, a inspiração bíblica não é. Aqui a inspiração do pregador, no caso, na imagem está a foto de Billy Graham, seria a inspiração de alguém que faz um grande discurso. Quando a gente diz assim, quando alguém fala muito, às vezes, a gente diz assim, nossa, fulano hoje estava inspirado. Isso é a inspiração para falar, mas não é a inspiração bíblica, não são a mesma coisa. Isso significa que quando estamos orando, enquanto estivermos orando para que Deus abençoe o pregador e a pregação, nós não deveríamos orar assim, ó Deus, que tudo que ele for dizer seja somente o Senhor quem fale. Porque, na verdade, se a gente ora assim, nós estamos pedindo inspiração canônica, inspiração bíblica sobre aquele pregador. E nós acreditamos que isso não é mais possível hoje. Isso foi apenas para as Escrituras. Os autores bíblicos foram inspirados para registrar as Escrituras. E eles não são mais inspirados hoje, não pelo menos dessa mesma forma, não da forma que a Bíblia foi inspirada. Se de fato a gente acreditasse nisso, se de fato a gente acreditasse que Deus pode responder esta oração desse jeito, ipsis literis, ou seja, que tudo que o pregador for falar seja apenas a vontade de Deus, também significa que nós não podemos questionar o que for pregado. Afinal de contas, foi Deus quem falou, mas é claro, nós não acreditamos nisso, porque a própria Bíblia diz que nós devemos examinar todas as coisas, nós devemos julgar o que foi profetizado, nós devemos submeter os espíritos, provar se eles são de Deus e tudo mais. Inspiração bíblica também nada tem a ver com inspiração artística, aí um quadro, uma pintura, ou mesmo com uma inspiração do grande corredor de Fórmula 1 já falecido Ayrton Senna. Não, inspiração bíblica nada tem a ver com isso aí. Inspiração bíblica é o processo pelo qual Deus inspirou, isto é, soprou as Escrituras Sagradas, a composição das Escrituras Sagradas. A origem da Bíblia vem de Deus. Podemos até comparar, assim como Deus soprou em Adão, nas suas narinas, o fôlego de vida, Deus também soprou na Escritura o fôlego de vida, por isso a Bíblia é um livro vivo. Vamos fazer algumas perguntas para reflexão. O que significa inspiração bíblica? Os professores ou pregadores têm inspiração do Espírito Santo hoje? Não, já vimos também que não, porque esta inspiração da Bíblia resume-se apenas à Escritura. Quais as implicações da inspiração para a hermenêutica? Isso aqui é bem interessante. Se a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, desde Gênesis no primeiro versículo até Apocalipse no último versículo, significa que todas as histórias que estão mencionadas ali, todas as palavras são verdadeiras. Veja bem, isso não quer dizer que todas as palavras que tem na Bíblia são ensinamentos da parte de Deus. Deixa eu explicar. Por exemplo, há ensinamentos na Bíblia que estão registrados na Bíblia que são palavras de Satanás. Por exemplo, quando Jesus Cristo está sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também registra isso.
Então ali o relato é inspirado, é verdadeiro, aquilo de fato aconteceu. De fato, Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo e tudo mais, enquanto estava em jejum e tudo mais. No entanto, não devemos acreditar que aqueles conselhos que Satanás deu para Jesus são de origem divina. Não é isso que defende a doutrina da inspiração bíblica. Defende que o relato foi verdadeiro. A interpretação questionável de um texto inquestionável. Estamos na época dos teólogos liberais, não é um fenômeno de hoje apenas, mas cada vez mais cresce o liberalismo teológico, que é aquela corrente teológica que diz que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, eles dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Ou alguns, como os neo-ortodoxos, representados também por Karl Barth, que dizia que a Bíblia nem é a palavra de Deus, nem contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Então, nós percebemos que isso seria uma interpretação questionável, mas o texto é inquestionável. Devemos interpretar a Bíblia, ler do jeito que ela está escrita, até quando isso for possível. Ou seja, devemos interpretar a Escritura literalmente até quando isso for possível. E quando isso for possível, entenda-se quando o texto pede que isso seja possível. Por exemplo, não há nenhuma sugestão de que na história de Jonas, mencionada no seu livro, com 4 capítulos, do profeta Jonas, do Antigo Testamento, que devemos interpretar o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe como algo simbólico, metafórico, algo assim. Não. O texto requer que interpretemos aquilo como literal. Ou seja, quer concordemos ou não, quer creiamos, quer não, o texto está ensinando que Jonas, em algum momento de sua vida, e no seu livro isso fica bem claro, quando aconteceu, como, sob quais circunstâncias e os resultados disso, ele foi, de fato, engolido por um grande peixe. E ele ficou ali por 3 dias e 3 noites, até ser vomitado. Outra questão, o fato de a Bíblia dizer que ele foi engolido por uma baleia, e hoje em dia a baleia não ser classificada como um peixe, mas como um mamífero, não significa dizer que não pudesse ser uma baleia. Acontece que essa classificação de baleia enquanto mamífero é muito recente, é muito moderna. Não era a classificação da época de Jonas, por exemplo. Na época de Jonas, se morava no mar, se nadava, se tinha aquelas características dos outros peixes, era peixe, não mamífero. Assim também encontramos na relação de Levítico, capítulo 11, alguns animais como sendo aves. Por exemplo, o morcego, ele não é tido como mamífero ali. Ele é tido como ave. Claro, ele voa, então é tido como árvore. E há esse tipo de coisa na Bíblia. Nós devemos ler a Escritura e interpretá-la de acordo com os conceitos da escrita da época, não dos nossos. Porque ela não foi escrita agora e nem foi escrita exclusivamente para nós. Autoridade das Escrituras. Até que ponto eu devo confiar nas Escrituras? Até que ponto nós precisamos interpretar e depender meramente das Escrituras para a nossa interpretação bíblica? Bem, se a Bíblia é autoritária para nós, é autoridade para nós, então tudo que ela diz é verdadeiro. E todas as outras questões, sejam os nossos credos, confissões de fé e tudo mais, livros dos nossos teólogos preferidos, deve estar debaixo da autoridade das Escrituras. E não há nada que pode ser comparado com a autoridade bíblica. Por exemplo, no livro dos Mormons, logo na capa do livro dos Mormons, nós lemos assim, que aquele é outro evangelho, o outro evangelho de Jesus Cristo. E os Mormons sempre dizem que o livro de Mormons não está acima nem abaixo da Bíblia, mas está ao lado da Bíblia. Contudo, o que é que a própria Bíblia diz? Lemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, o seguinte:
Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, seja anátema. Conforme disse antes, digo outra vez: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Esta expressão, seja maldito, seja anátema, significava que aquele povo que fizesse isso, que pregasse outro evangelho, deveria ser excluído da comunhão da igreja. Esta expressão também aparece em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Vem, Senhor. Ou seja, se alguém não amasse a Jesus Cristo, deveria ser expulso da igreja. E aí ele ora: vem, Senhor. Maranata era a oração da igreja no primeiro século. Enfim, então a autoridade das Escrituras está acima de tudo. E isso é de fundamental importância no estudo da hermenêutica. A Bíblia é um livro sem paralelos. Nenhum outro livro da história da humanidade foi escrito por Deus e pelo homem. Após fazer uma exposição numa aula de história do ensino médio sobre a origem do homem à luz da Bíblia, algo que me havia sido pedido pela professora de história, eu comecei a falar sobre alguns aspectos bem interessantes da Bíblia que os cientistas ficam inculcados ainda hoje. E de repente ela me interrompeu dizendo que, nossa, você não deve falar assim porque da história, porque a Bíblia também é um livro escrito por homens. E eu disse: é claro, não há gato, nem cachorro, nem macaco que escreva. A Bíblia só poderia ter sido escrita por homens. Só poderia ter sido escrita por homens. E outras coisas mais nós falamos. Mas após a aula, alguns alunos da sala me procuraram porque eu despertei a curiosidade deles, provando que a Bíblia também fala de questões que parece que não fala, como dinossauros, por exemplo. Eu fiz uma comparação dos animais descritos como Behemoth e Leviatã nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó, e na versão revista e corrigida de 1995, o nome do animal é traduzido como hipopótamo, sendo que a cauda do hipopótamo produz sombra como de um cedro. É isso que diz o texto no livro de Jó. E a cauda do hipopótamo é pequenininha, não produz sombra como que um cedro, uma árvore muito grande. Mas um dinossauro, sim. Enfim, eu falei outras questões mais e nós ficamos conversando sobre a singularidade da Bíblia. A Bíblia é um livro sem paralelos. Então é preciso regras especiais para entender bem esse livro. Bem-vindo ao mundo da teologia. Se você é alguém que busca conhecimento sobre a Bíblia e a teologia, o curso médio de teologia do ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, é o que você precisa para dominar os ensinamentos da Palavra de Deus. Se você está começando agora e não tem nenhum conhecimento sobre a Bíblia ou a teologia, não se preocupe, pois aqui no ISAED você aprenderá tudo do zero, desde a teologia até o desenvolvimento do seu ministério. O curso é cuidadosamente projetado para ajudá-lo a desenvolver seu conhecimento teológico e liderança cristã. O que estamos te apresentando neste vídeo é a solução para você dominar os ensinamentos da Palavra de Deus e se qualificar ministerialmente. Você se surpreenderá com o que o curso médio de teologia tem a oferecer. O ISAED tem a visão de oferecer formação acadêmica de alto nível, cuidando da preparação integral da pessoa, oferecendo o mais alto nível de qualidade na formação teológica. Aqui você encontrará as ferramentas certas para desenvolver de forma eficiente o seu ministério, a sua vocação, liderança, e também encontrará recursos que te ajudarão no evangelismo. E mesmo que você esteja se perguntando se este curso é para você, saiba que o curso médio de teologia é indicado para membros de qualquer denominação, líderes, pastores, missionários, diáconos, obreiros, professores de escola dominical
e todos aqueles que querem crescer no conhecimento de Deus. O curso médio de teologia do ISAED é o único treinamento do Brasil que oferece mais de 250 videoaulas totalmente em português, 10 módulos completos e traz um passo a passo simples, objetivo, para facilitar sua jornada de estudos e o entendimento bíblico e teológico. E o melhor de tudo, você pode fazer o curso no seu próprio ritmo, de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão com a internet. Ao se inscrever no curso médio de teologia do ISAED, você tem a garantia de receber um conteúdo premium através de uma teologia contextualizada e fiel à Escritura Sagrada, revitalizando a herança histórica protestante e focado em preparar líderes para o serviço do reino de Deus qualificados, com uma espiritualidade cristocêntrica e solidária. São mais de 10 mestres, professores, ministrando valiosos conteúdos bíblicos e teológicos para você. Você também receberá material complementar, apostilas digitais em formato PDF e suporte com doutores e mestres, além de suporte pastoral e com a equipe ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. E se você está pensando que vai precisar desembolsar uma fortuna para ter acesso a todo esse conteúdo, saiba que nós preparamos uma oferta simplesmente imperdível. Você leva o seu curso médio de teologia completo com 50% de desconto. Mas esta oferta é por tempo limitado. E se você deixar para depois, talvez não consiga comprar pelo mesmo valor. Então, corre para aproveitar. E quem adquirir hoje ainda vai receber bônus incríveis e exclusivos para turbinar ainda mais os seus estudos. Incrível, não é mesmo? Além disso, aqui sua compra está segura. Confiamos tanto no conteúdo que vamos te entregar que oferecemos uma garantia de 7 dias. E se neste tempo você não se sentir satisfeito com o nosso treinamento, basta falar conosco que nós devolveremos integralmente o seu investimento. Então, se você deseja se tornar um verdadeiro mensageiro da Palavra de Deus, o curso médio de teologia do ISAED é para você. Não perca a oportunidade de se capacitar e crescer em sua jornada cristã. Clique no botão abaixo e inscreva-se agora. Vamos ver agora, então, um pouco, ainda antes de entrar nos processos propriamente dito de interpretação da Bíblia, o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. Como se deu, como se dá, qual ajuda nós podemos ter do Espírito Santo na interpretação bíblica? Será que o Espírito Santo nos ajuda na hora de ler a Bíblia e interpretá-la? Será que isso é meramente um exercício intelectual? Ou será que a gente pode mesclar as duas ideias? Vamos ver um pouco melhor sobre isso. Primeiro, há 3 principais correntes em relação a isso, ao papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. A primeira corrente diz que tanto incrédulos como crentes, como cristãos, podem compreender o conteúdo bíblico se seguir os passos devidos e conhecer línguas originais, e conhecer o contexto bíblico, e conhecer hermenêutica bíblica, exegese. Então, não é à toa que, na Europa, sobretudo, muitos dos professores de teologia são ateus, pessoas que ensinam a Bíblia porque conhecem essas ferramentas, conhecem bem esses recursos, são até professores das línguas originais da Bíblia, já estiveram em museus, já estiveram envolvidos em escavações arqueológicas e tudo mais, mas não têm fé na Bíblia. Não acreditam que o que está registrado nas Escrituras é de fato a palavra de Deus. Então, esta é a primeira posição das três principais correntes que lidam a respeito do papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Para este grupo de teólogos, para um grupo de teólogos aqui representado, apenas o intelecto é suficiente para entender a Bíblia. Então, o Espírito Santo estaria fora desse processo aí. Para outro grupo de teólogos, o Espírito Santo ajuda a interpretação bíblica apenas em questões fundamentais da fé cristã, tal como a inspiração das Escrituras, a criação do universo, a redenção
por Jesus Cristo e etc. Quem está representado neste grupo é o teólogo e crítico textual, a quem eu muito respeito e admiro seu trabalho, Daniel Wallace. Daniel Wallace talvez seja um dos mais importantes críticos textuais do Novo Testamento da nossa geração. Ele é professor do seminário de Dallas, Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, e esteve no Brasil recentemente, infelizmente não pude ouvi-lo. Você pode pesquisar seu nome, Daniel B. Wallace, na internet, tem vários vídeos, ele é autor de vários livros, sempre na área do texto do Novo Testamento, muito interessante mesmo. Então, para um grupo de teólogos, tais como Daniel Wallace, o Espírito Santo não se intromete nas questões da interpretação dos textos bíblicos de questões secundárias, por assim dizer. Por exemplo, o Espírito Santo não ajudaria na interpretação da forma do batismo. Se o batismo o batismo cristão deve ser feito por imersão, aspersão, afusão, enfim. Para ele, o Espírito Santo ajuda o leitor bíblico a interpretar e aprender que o batismo cristão deve ser praticado somente em questões fundamentais, somente em questões estritamente doutrinárias, onde todos os cristãos convergem. Por exemplo, outro exemplo seria que o Espírito Santo não ajudaria na hora de interpretar quando será a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Será antes do milênio, antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, antes do milênio, o milênio não existe, é apenas simbólico, enfim. Para ele, para Daniel Wallace e outros teólogos importantes, o Espírito Santo não se intromete nisso. O Espírito Santo só ajudaria a interpretar o fato de que um dia Jesus Cristo efetivamente voltará à Terra. O resto é resto. O primeiro grupo que eu mencionei, quem se enquadra no primeiro grupo é o Moisés Silva, que apesar do nome, não é brasileiro, tá? Se não me falha a memória, Moisés Silva é cubano, tem um excelente livro de hermenêutica também, recomendo. Vamos para a terceira posição. A terceira posição sobre o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica é de que somente cristãos conseguem compreender o verdadeiro sentido da mensagem bíblica, porque o Espírito Santo ilumina apenas estes. Então, para este terceiro grupo de teólogos, somente o cristão pode compreender plenamente a mensagem bíblica. Não é que o não cristão não pode entender a Bíblia, até porque a história da igreja menciona vários casos de pessoas que se converteram ao ler as Escrituras. Então, se elas não podiam interpretar corretamente as Escrituras, e porque não eram cristãs, porque não tinham o Espírito Santo, como então elas chegaram ao entendimento disso, lendo a Bíblia? Bem, não é essa a questão. A questão é o entendimento pleno da Bíblia. Porque qualquer pessoa que sabe ler pode abrir a Bíblia em qualquer trecho, como eu abri aqui, aleatoriamente, e começar a juntar as sílabas, ler as palavras e fazer a sua interpretação. Mas para este grupo de teólogos, que representa a terceira posição sobre o papel do Espírito Santo na leitura e na interpretação bíblica, alguém pode ler que Jesus Cristo morreu na cruz, mas só pode compreender de que necessita crer em Jesus para ser salvo e tomar uma decisão diante disso, por exemplo, por meio da iluminação do Espírito Santo. Com qual dessas você prefere ficar? A primeira visão, que diz que somente o intelecto é suficiente para interpretar a Bíblia. A segunda interpretação, de que o Espírito Santo somente se intromete em questões estritamente fundamentais da fé cristã. Ou a terceira interpretação, que acredita que somente um cristão nascido de novo pode compreender realmente, plenamente as Escrituras. Por que você prefere essa posição? Vamos parar por aqui. Daqui a pouco, continue conosco nas próximas aulas.